Boa noite a todos. Boa noite. Eu não vou cantar, eu subi aqui, foi ordem do Roberto. Que Jesus nos abençoe a todos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos e nós vamos também com essa mesma alegria cumprimentando a todos que nos acompanham de seus lares através do Facebook da Casa Fora da Caridade Não Há Salvação. E nesse mês, iniciando as palestras do mês de março, nós estamos comemorando 119 anos, né, seu Manuel, Marina, dessa casa bendita de amor fraterno. E é com essa alegria que na noite de hoje nós vamos recebendo o nosso companheiro Marco Maiuri, que está conosco hoje e também estará amanhã. Vamos adiantar, né, que ele estará conosco num seminário aqui nesta casa. Fica o convite a todos vocês ele vai proferir esse seminário abordando o tema desenvolvimento do psiquismo humano à luz do espiritismo. Então todos estão convidados a participar desta festa com essa mesma alegria, então, que nós vamos nos harmonizando na noite de hoje. E assim, recebendo o nosso querido companheiro, a sua esposa Wanda, a Fernanda, né, a sua filha, que também comungam conosco desses instantes, nós vamos entoar o hino da casa, Praz a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado, com o Gustavo, né? Praz a Deus que essa doutrina que nessa casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça,
Então, conforme anunciamos, né, nós já estamos aqui com o nosso querido companheiro Marco Maiuri. Se nós temos ele amanhã para o seminário, também teremos Marco Maiuri no domingo na União Espírita, né, às 10 da manhã, né, Marco? E na noite de hoje, ele traz como tema de sua palestra o Cristo Consolador. Então, seja bem-vindo, Marco. Muito boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores de Jesus recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. 119 anos, que beleza, não? Que beleza. Vocês sabem que isso fica registrado na vida espiritual. E os esforços dos encarnados, dos trabalhadores que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, justifica esta casa que também existe na vida espiritual. Forma os alicerces espirituais. Então, cada ano que passa de esforço, de fraternidade, de união, de companheirismo, mesmo diante das dificuldades que se apresentam, vamos imaginar 119 anos, a dificuldade que foi no início. Nós temos que valorizar muito isso, muito, porque se hoje estamos colhendo os frutos, aproveitando o que deixaram aqui para todos, não é? É por conta dos esforços dos pioneiros. Isso é muito bonito de se ver. Deixo aqui no Fora da Caridade o meu coração, a nossa alegria de estarmos aqui presentes, lembrando daquela frase importante: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos de boa vontade. Muito bem, hoje nós estamos aqui para falarmos a respeito de um importantíssimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos são importantes, mas este capítulo, em minha concepção, é praticamente uma continuação do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo 6, o Cristo Consolador, o 6º capítulo, é de uma importância fundamental, porque fecha ali um raciocínio importante a respeito das aflições que todos nós passamos aqui em um planeta de provas e de expiações. Nós podemos entender que nós estamos em um lugar compatível com o nosso estado espiritual, compatível com o nosso nível evolutivo. Sabemos que na Terra, por exemplo, não existe uma homogeneidade espiritual. Existe sim uma variação muito grande de níveis evolutivos convivendo lado a lado. Quando nós estamos na vida espiritual, nós somos encaminhados de acordo com a bagagem moral que nos fazemos portadores. É isso que vai nos situar na sociedade do espírito. Lá convivemos então com espíritos mais ou menos do mesmo nível que nós. Mas quando estamos reencarnados, porque nós sabemos que a reencarnação é o maior mecanismo evolutivo que existe. Quando nós estamos reencarnados, misturam-se os níveis evolutivos e nós aprendemos a conviver lado a lado com muitas pessoas de nível diferente de nós. Isso é extremamente didático, é extremamente bom para a educação do espírito ainda imaturo que somos, ainda tão imperfeito. Esse conviver lado a lado, para que nós consigamos realmente
vencermos estas etapas educativas, necessariamente nós temos que cultivar alguns sentimentos nobres, temos que exercitá-los, porque eles ainda não estão naturalmente dentro de nós. Então, para convivermos com o diferente, nós temos que exercitar a tolerância, temos que exercitar o perdão, temos que exercitar a resignação, a fraternidade, que são sentimentos nobres que constroem uma vida mais feliz. Então vejo como é importante a reencarnação. A reencarnação demonstra a justiça de Deus. A reencarnação nos faz vivenciar e revivenciar as nossas experiências. De modo que nós costumamos dizer, acho que até já falamos aqui, que a Terra é uma grande escola com caráter de hospital. Todos nós aqui internados e matriculados para o nosso próprio aperfeiçoamento. Então vejam que importante. Esta lição nos fala a respeito de uma frase de nosso Senhor Jesus, o Espírito mais perfeito que já pisou a terra, para servir-nos de modelo e guia. O que é um modelo? Modelo, diríamos que é uma meta a ser atingida. Usamos aquela referência como modelo e temos que nos esforçarmos para atingirmos essa meta. E quando nós falamos de guia, estamos falando da trajetória a ser seguida para alcançarmos aquela meta, para entendermos aquele modelo que se fez exemplo para a vida toda, para todos nós. Então Jesus não é somente aquela pessoa, aquele espírito que nós devemos só pedir. Nós temos que servi-lo. Nós temos que entender a sua passagem na terra como sendo aquele que veio dar uma trajetória para nós, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É como se Ele nos dissesse assim: vejam, eu vos amo, e porque vos amo, quero que vocês façam exatamente como eu fiz, que vocês também conseguirão. Então Ele é aquele nosso irmão, que já passou por toda a fieira educativa dos Espíritos, que já passou por tudo que nós passamos em mundos que não existem mais, e já atingiu um patamar alto da faixa dos Espíritos puros. Já é um co-criador do universo. Então, quando nós pensamos em Jesus desta forma, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista que a própria doutrina espírita nos passa, nós vamos entender esta frase monumental dita pelo Mestre: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados ou fatigados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, aprendei de mim, que sou manso e pacífico, que sou humilde de coração, eu vos aliviarei. Olha que essa frase é uma frase de uma profundidade imensa, de uma profundidade muito grande. Reparem que Ele chamou para si a responsabilidade, Ele chamou para si os cuidados a nosso respeito. Ele falou que iria aliviar as nossas dores, não resolvê-las, porque cabe a nós mesmos resolvermos os nossos compromissos reencarnatórios. Cabe a nós mesmos praticarmos e vivenciarmos
as etapas reencarnatórias. Vamos voltar um pouco no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Nós temos em nossa existência aquilo que nós podemos suportar, sempre dentro dos nossos limites. Aquilo que nós não podemos suportar não acontecerá em nossa vida, porque se fosse assim, seria contra a própria lei da evolução. As vicissitudes educativas, as provas regeneradoras, as expiações educativas, ao invés de nos beneficiar a evolução, iria nos levar à derrocada. Então, ele não veio resolver os problemas, que significa, ele não veio retirar os instrumentos de evolução que nós podemos ter em nossa existência. As enfermidades, as aflições, as angústias, as perdas, tudo isso faz parte de uma educação para o nosso espírito. Tudo isso é para nós nos aperfeiçoarmos como espíritos eternos que somos. Então vejam, ele não veio retirar as nossas dores, ele veio nos ensinar a conviver com elas. Então ele nos dá paz, ele nos dá entendimento, ele nos dá a compreensão necessária, ele nos dá força para que nós mesmos possamos resolver o que cabe a nós resolvermos, que está dentro dos nossos planos reencarnatórios. Porque nós sabemos que quando chegamos aqui na Terra, nós chegamos aqui com provas, muitas provas escolhidas por nós mesmos, muitas provas que quando o espírito alcança um certo discernimento, quando ele percebe que a causa das suas angústias e aflições na vida espiritual foram seus próprios desmandos aqui na Terra, e ele encontra uma porta importante de redenção do espírito, que é o arrependimento. O arrependimento é fundamental para a nossa evolução, porque a partir dali você vai ter elementos psíquicos para poder se reabilitar. Porque imagine como uma pessoa que não se arrepende irá se reabilitar. Não tem como. Ele acha que ele não fez nada, ele acha que ele não precisa, ele não mede a gravidade das coisas. Então o arrependimento, conforme está no livro Céu e Inferno, Código Penal de Vida Futura, é a primeira grande fase de recuperação do espírito. E esse arrependimento na vida espiritual é contumaz. É o arrependimento porque a pessoa está com seu perispírito. E o perispírito, ele é todo sensação. Quando ele se lembra do ocorrido com um arrependimento sincero, pelo que ele proporcionou ao outro, ou a um grupo de pessoas, é como se estivesse acontecendo de novo. Inclusive as sensações emocionais, inclusive as lembranças e as reações. Então ele percebe que ele somente encontrará paz quando ele se arrepender e procurar reparar o seu erro, que se dá através da reencarnação. Então ele pede, como disseram os espíritos, o gênero da prova. Ele não pede a prova específica, ele pede o gênero da prova, o espírito da prova, vamos dizer assim. Não é o âmago da prova, para que ele possa revivenciar a experiência. Então muitas das nossas dores, das nossas angústias, fomos nós mesmos que pedimos antes de reencarnarmos, porque julgamos ser importante
para a nossa evolução. Agora imaginemos um espírito leviano. Como ele irá pedir as suas provas? Ele vai pedir para reencarnar da melhor forma possível? Ele nunca vai pedir para reencarnar meio gordinho, sem cabelo, usando óculos. Nunca! Ele vai pedir para reencarnar da melhor forma, sem dor e sem nada. E a recuperação? Então a recuperação se dá através da revivenciação do espírito, da forma como ele vive a sua vida como um todo. Então, provas escolhidas. Quando o espírito não tem um discernimento, as provas lhe são impostas, para que seja como se fosse um treinamento, como se fosse uma oportunidade de revivenciar, para ver se faz diferente. E as expiações advêm do passado, ou seja, na reencarnação nós preenchemos os vazios existenciais do espírito. Então, as expiações são casos mal resolvidos do passado, são atitudes que não deu tempo de resolver em uma encarnação, são também sentimentos não trabalhados, que devem vir para a consequência natural das vidas que se sucedem, porque aí o espírito terá um campo mais amplo para se recuperar. Então vejam, nós chegamos aqui na Terra com estes compromissos, muitos compromissos. Não estamos aqui a passeio, não estamos aqui de férias, nem para aproveitar os benefícios imediatos da matéria, de jeito nenhum. O espírito que pensa assim está num ledo engano, está passando por uma ilusão, está olhando a vida de uma maneira superficial, porque temos compromissos até nos momentos felizes. Nós temos que prestar atenção, até nos momentos de lazer, para que nós não esqueçamos das responsabilidades do espírito, para que não escorreguemos nas vaidades do mundo, para que nosso orgulho ou nosso egoísmo não venham à tona de uma forma incontrolável. Então vejam, viver é uma grande responsabilidade, uma grande responsabilidade. Nós somos livres para semear, mas a colheita acontecerá para todos nós, para todos nós. Agora, a frase de Jesus: eu vos aliviarei, nós já comentamos, mas para que isso aconteça, vinde a mim. Para nós irmos até Jesus, nós temos que segui-lo. Não há outra maneira para nós irmos até Jesus. Não basta você ir até o seu templo e ficar lá assiduamente, somente pedindo, somente orando. Os Espíritos são muito claros em dizer, no capítulo Eficácia da Prece do Evangelho segundo o Espiritismo, que somente a prece não basta. Nós temos que ter ação em nosso espírito. Temos que colocar o ser eterno que somos para trabalhar, o ser eterno que somos para se auto-observar, para se autoconhecer, para modificar o seu interior, fazer aquela chamada reforma íntima, entender aonde nós erramos, porque podem ter certeza, se nós estamos reencarnados, tem um motivo muito sério para isso. Se você começa a olhar para dentro de si mesmo e percebe alguns equívocos de comportamento, você percebe, por exemplo, que você é um pouco egoísta, você percebe que você é agressivo, percebe
que é um pouco vaidoso, percebe que é um pouco imediatista, saiba que esses motivos são os motivos pelos quais você está reencarnado, para modificar a sua vida. Quem modifica a sua vida não é o dirigente da casa espírita, não é o palestrante, muito menos, não é o monge, não é o padre, não são seus pais, não é seu irmão, não é seu cônjuge. Quem modifica a sua vida é você mesmo. Somos nós, porque nós somos os autores do nosso destino. Nós é que escrevemos as páginas da nossa vida. Por isso que precisamos entender que cada passo que nós damos sobre a terra, esta maravilhosa escola que se apresenta, e nós seremos responsáveis por eles. Ventura ou derrocada dependerá das atitudes do Espírito que somos. Agora vamos imaginar, nós estamos aqui na Terra, reencarnados. A reencarnação é uma condição do Espírito que a sua consciência fica muito limitada. O encarnado é como se fosse um pouco desmemoriado. Nós estamos aqui limitados, não é, Marina? Nós estamos aqui limitados às nossas imperfeições, aos limites que a matéria impõe. Nossa percepção de sensibilidade fica bastante reduzida, nossa maneira de nos transportarmos muito reduzida, principalmente depois do Zenta. Depois do Zenta, aguenta, não é? Então fica bastante reduzido a locomoção. Os nossos níveis mnemônicos de memória, muito reduzido. As nossas percepções auditivas, visuais, bastante obtusas. Então, o que nós precisamos para vencermos as nossas etapas na Terra? Precisamos da enxertia divina. Precisamos da espiritualidade que nos acompanha os passos. Precisamos da interação da vida espiritual com a Terra. Por que isso? Porque eles conseguem ver muito mais do que nós, principalmente os espíritos superiores. É como se eles nos vissem, conforme está descrito no livro A Gênese, Teoria da Presciência, como aquele observador ao alto do monte. Aquele observador tem uma visão atemporal, e o viajante que está pela estrada, uma visão temporal. Então a visão dos espíritos superiores é diferente. Quando eles nos olham, passado, presente e futuro, para eles é a mesma coisa. Vamos fazer uma pequena experiência de imaginação. Vamos imaginar um pequeno trecho como esse aqui, dá mais ou menos uns 5 centímetros, né? Uma formiga que esteja andando aqui nesses 5 centímetros, essa formiga, o tempo passará diferente para ela, não é? Ela vai achar que vai demorar um certo tempo para chegar ao final dos 5 centímetros. Ela vai ter uma visão daquele que está caminhando. E nós que estamos olhando a formiga andando por aquele espaço, temos uma visão muito maior, o tempo muito maior. É exatamente assim que a espiritualidade nos vê. E quando nós escolhemos as provas, as expiações, Allan Kardec é muito claro quando ele diz: é como se nós estivéssemos traçando uma espécie de destino para a vida que se iniciará. Então, quando nós estamos aqui reencarnados, estão as pessoas certas que irão passar por nossa existência. Estão aqueles que devem ser nossos pais, estão aqueles que aquele que vai ser nosso cônjuge, estarão aqueles que serão nossos filhos,
mas também estarão aqueles pelos quais nós temos compromisso, tanto de resgate, de reparação, como aqueles espíritos que são afinizados com nós. Todos estarão juntos no palco da nossa vida. Por isso que quando nós estamos caminhando sobre a terra, nós não devemos rejeitar aqueles que estão perto de nós, seja ele favorável ou seja ele não favorável, porque existe um motivo para eles estarem próximos a nós, e esse motivo é um motivo muito profundo, que a nossa impaciência ou a nossa intolerância não consegue medir. Existe um motivo muito mais profundo naquilo, que pode ser, por exemplo, de 100, 200 anos passados, compromissos arrecadados em outras existências. Então você vê, por exemplo, um parente próximo que é completamente antagônico a você, completamente diferente. Tem uma razão para aquele espírito reencarnar ao seu lado. Deus nunca erra. Nós estamos sempre no lugar certo e na hora exata que necessitamos estar. Então, quando nós elegemos para a nossa existência seguirmos a Jesus, nós vamos ver que seu fardo é leve, muito leve, porque Ele só pediu para nós nos amarmos uns aos outros. Como diria Chico Xavier, Jesus não pediu para nós escalarmos o Everest, Ele só pediu para nós nos amarmos. E o jugo é suave, o jugo não é jugo de julgar, é jugo que é como se fosse um fardo de feno, não é? É leve, não sacrifica, não é doloroso, porque a partir do momento que você, por exemplo, perdoa, o perdão pode ser muito doloroso para quem perdoa, mas se ele conseguir, aí o fardo será muito leve, pela paz que ele arrecadará. Então Jesus recomendou para que nós perdoássemos, não foi? Perdoar 70 vezes 7 vezes. O que significa? O número 7 para o judeu era um número muito simbólico, muito importante. E sempre que eles queriam, por exemplo, dizer que uma coisa é muito importante, eles usavam um superlativo, assim, falavam de uma maneira, por exemplo, esta pessoa é muito inteligente. Não, ele é inteligentíssimo. Então ele falava assim, perdoar 7 vezes, não somente 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, dava um grau de importância para aquilo. Tão importante que é perdoar. Agora, perdoar precisa o que para perdoar? É necessário ter humildade para perdoar? É necessário. O orgulho, ele não dá motivos para você perdoar nenhum, onde nós podemos usar em nossa vida cotidiana. Vamos supor, eu vou dar um exemplo bem do mundo aqui, me perdoem, mas é um exemplo necessário. Aparece uma pessoa e te prejudica de alguma forma. Vem no ambiente de trabalho, por exemplo, vem uma terceira pessoa e fala assim, o que você vai fazer? Você vai deixar isso barato? Se eu fosse você, eu faria isso. O que você vai fazer? Aí você que já está com os eflúvios consoladores do Espiritismo no coração, você que já frequenta o Fora da Caridade há algum tempo, presta atenção nas aulas, no Evangelho, nas palestras, não é? Você vai dizer assim, eu vou perdoá-lo, eu vou orar por ele. Aí a terceira pessoa vai olhar para você meio esquisito, e você vai dizer assim,
vou aproveitar e orar para você também deixar de ser maledicente. Não é? Vejam como seguir a Jesus modifica a pessoa. Modifica. Porque é este o sentido. Jesus, ele está muito acima dos atavismos religiosos. Ele está muito acima dos simbolismos. Ele primeiramente veio falar da religião cósmica do amor. Então seguir a Jesus é você ter uma nova maneira de viver, uma nova maneira de enxergar a vida, uma maneira de lidar com o próximo, lidar com o semelhante, lidar com a sua própria existência, com o seu próprio interior. Então perceberá algo muito interessante. Perceberá que a vida vai se tornar um pouco mais leve, cada vez mais leve. Você não perderá muito tempo com melindres, com mágoas. Você seguirá com mais confiança. Você seguirá de maneira mais fortalecida se você realmente seguir a Jesus. Por isso que ele disse que nos aliviaria. Cumpriremos os nossos compromissos espirituais, como diz o próprio capítulo, como se tivéssemos asas nos pés. Passaremos pelos compromissos, mesmo difíceis, aprendendo com eles, mas não iremos cair por causa deles. Porque não é essa a finalidade. A finalidade é nos aperfeiçoar. A finalidade não é nos castigar. Deus é amor. Deus quer a nossa recuperação. Ele quer que os filhos criados por Deus, nosso Pai, possam caminhar de maneira certa. Ele mesmo disse: tudo que eu aprendi, aprendi de meu Pai. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Vejam que interessante. Então todos nós, amanhã nós falaremos a respeito disso, mas todos nós temos um potencial muito grande que desconhecemos ainda não descobrimos. Quando Jesus fala do reino dos céus, o reino dos céus não está nas paredes estreitas dos templos. O reino dos céus não está nem nas religiões, ele está em nossos corações. Quando nós despertarmos, quando nós ampliarmos a nossa consciência, nós encontraremos o reino dos céus que sempre esteve em nós, bastando o nosso despertar. Então, Jesus, nas bem-aventuranças, ele dizia que para nos encontrarmos no reino dos céus, nós teríamos que ter algumas qualidades morais, teríamos que ser mansos, pacíficos, misericordiosos, humildes de coração. Aí nós encontraremos o reino dos céus e nos vincularemos aos espíritos que já encontraram, porque o campo mental que nós iremos emitir com a modificação de nós mesmos permitirá que os espíritos que já encontraram a verdade nos incentivem à melhora de cada um de nós. Então nós não nos devemos sentirmos sós. Não estamos aqui abandonados. Nós estamos todos vivendo no campo mental do Cristo. Porque sua aura abrange todo o planeta Terra. Vocês querem fazer uma experiência? Agora mesmo. Vamos fazer uma experiência. Vamos supor, você quando conversa com uma pessoa, faz alguma coisa, você pode fazer aquilo, conversar e pensar em outras coisas, não pode? Você pode pensar várias coisas ao mesmo tempo. Experimente pensar nele. Só cabe ele. Perceberam? E quando pensam nele, advém uma força, advém uma paz,
Sabe o que vocês estão sentindo? A força real de Jesus. É a força dele mesmo que nós estamos sentindo. Isso não é bonito? Então não há motivo para nós nos desesperarmos. Está tudo certo. Está tudo da forma correta. Certa vez nós estávamos, tinha uma pessoa muito querida que estava com a mãe por desencarnar, não é? E preocupada naturalmente, muito tensa, muito preocupada, muito angustiada, não é? Apareceu uma amiga espiritual e disse assim: não se preocupe, está tudo certo. A pessoa melhorou na hora, porque aquelas frases magnéticas, sabe? A pessoa entendeu que está tudo certo. E esse momento que nós estamos vivendo no mundo, está tudo certo? Está tudo certo ou está tudo desequilibrado, tudo desvairado? Está desvairado porque nós somos desvairados, não é? Certa vez uma senhora perguntou no atendimento fraterno, falou, né? A minha casa está muito perturbada. Eu disse para ela assim: não, a casa não fica perturbada sozinha. Ela não tem livre-arbítrio. São os habitantes da casa que estão perturbados. O mesmo está ocorrendo aqui com o nosso planeta. Porque tudo o que está ocorrendo foi previsto por Jesus. Tudo. Ele diz: haverá fome, ranger de dentes, guerras e rumores de guerras, pai contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, o enfraquecimento da fé. Não é isso que nós estamos vendo? Estamos sendo testemunhas desse momento, eu diria espiritualmente histórico para a humanidade, que é o momento em que a Terra está mudando de ciclo. Final dos tempos, que Jesus dizia, mudança de ciclo. Então as aflições, elas já estão previstas. A verdadeira felicidade não é deste mundo, porque aqui existem espíritos ainda muito devedores. Então, a cada encarnação, nós melhoramos o que damos conta de melhorar. Podemos melhorar um pouco, mas falta mais, falta mais, falta mais. E quanto mais a pessoa amadurece como espírito, ela vai tendo capacidade de saldar mais dívidas. Isso explica por que pessoas de bem sofrem tanto. Porque a pessoa de bem tem chance, tem oportunidade, tem capacidade de saldar mais dívidas. É a mesma coisa, você tem um emprego na terra, certo? Você não consegue pagar um flagelo que é a dívida bancária, certo? Você não tem dinheiro para isso. Aí você se aperfeiçoa, você faz um curso, você trabalha mais, você estuda, arruma um emprego melhor, aí tem condições de pagar. É a mesma coisa que acontece da vida espiritual. Quanto mais nós amadurecemos, nós temos condições de saldar mais dívidas. Estava conversando agora há pouco com o nosso querido irmão Juca, que está aqui presente, agora há pouco, e comentei com ele o seguinte: às vezes a pessoa nesta encarnação faz o bem, ela está fazendo o bem, ela resolveu fazer caridade, ela resolveu ser fraterno, modificar a si próprio. Então o erro é achar que faz muito, porque esta encarnação pode ser a primeira encarnação que ela está pensando assim. Pode ser que na encarnação passada ela mal dava importância para isso. Então veja como é a didática espiritual, não é? A didática espiritual, ela é gradativa, assim como qualquer tipo de aprendizado deve ser gradativo.
deve ser de uma forma lenta, mais progressiva. Não, a didática espiritual funciona desta maneira também. É gradativo, deve ser assim. Então acontece algo muito interessante. A pessoa então acha que está fazendo bem, mas na verdade ela está se tratando. Ela que está se tratando com o bem que ela está fazendo. Por que ela resolveu fazer o bem? Porque ela está seguindo Jesus? Sim, pode ser, tomara que seja. Jesus falou para nós sermos misericordiosos, para amar ao próximo como a nós mesmos. Mas e nas outras coisas, nós estamos seguindo a Jesus? Será que nós já fizemos aquela pergunta que Paulo de Tarso perguntou ao mestre assim que ele viu na estrada de Damasco? Senhor, o que queres que eu faça? Será que nós já tivemos coragem de perguntar isso? Seja o que for, aí eu sempre pego como exemplo Paulo de Tarso, sabe? Porque o espírita é um cristão meio a lá Paulo de Tarso, assim, vamos dizer assim. É uma meta muito importante também para seguirmos, né? O herói do Evangelho. Olha, ele enfrentou tantas coisas, foi picado de escorpião, naufragou 2 vezes, teve que fugir num cesto para não ser morto, foi decapitado, recebeu pauladas, chicotadas, perdeu a noiva, perdeu os amigos, perdeu a influência, mas isso o fortalecia cada vez mais. Tem até uma história muito interessante, que Paulo de Tarso estava um pouco assim, triste, que ele não conseguiu entrar na Ásia. Ele estava querendo entrar na Ásia, então ele estava um pouco cabisbaixo. Apareceu então um espírito mensageiro diretamente de Jesus, imagine, e falou para ele assim: entre por Filipos, que é uma cidade da Grécia. Foi por lá inclusive que Paulo entrou pela Europa, né? Para divulgar o cristianismo na Europa. Ele colocou os pés em Filipos, foi preso. Viram como Jesus trabalha? Ele trabalha assim. Não pense que ele vai dar facilidades, porque se ele der facilidades é a mesma coisa que nós darmos tudo para um filho ou uma filha que seja completamente imaturo. Nós estamos prejudicando ele. Aquela criança que tudo ganha e não ganha ensinamento nenhum. Se ele desse para nós facilidades, podem ter certeza, nós nos perderíamos. Então Jesus, ele trabalha desta forma. Quando você começa a fazer o bem, muitas pessoas irão contra. Encontrará muitos obstáculos, mas esse mecanismo de fazer o bem é um mecanismo que consertará a estrutura do seu espírito, que está desequilibrada desde muito tempo. Por isso que é tão doloroso. Para nós chegarmos às flores, temos que passar pelos espinhos. Isso é completamente natural. Então, vamos sempre com fé seguirmos as pegadas de Jesus, os passos de Jesus, seguirmos os seus ensinos, que são completamente diferentes do que o mundo nos oferece. Completamente diferentes. Se nós formos ver a lógica dos ensinos de Jesus, o mundo nos chamará de vários adjetivos negativos. Mas se nós seguirmos os passos de Jesus, salvaremos nosso espírito.
Um dia ele será salvo, inevitavelmente, dentro das leis evolutivas, né? Mas vamos antecipar um pouco, vamos fazer já o trabalho. A reencarnação vai permitir isso a você, vai permitir que você tenha oportunidades várias de se modificar, de caminhar da forma correta, não é? Agora, nós não devemos nos queixar, nós nos queixamos muito, mas muito mesmo. Certa vez eu recebi no atendimento fraterno da Casa Espírita, vocês vão ver como a queixa atrapalha muito a evolução, certo? Atrapalha muito a evolução. Eu recebi um senhor lá que ele morava, ele, a mãe e o irmão, que era especial. Então ele ia no atendimento fraterno se queixar dos dois, da mãe e do irmão. Mas se queixava, e se queixava. Ele não falava nada dele, só falava dos outros, né? Se queixava. Aí desencarnou a mãe. Aí ele teve que cuidar do irmão. E ele se queixava do irmão, que irmão isso, irmão aquilo. Desencarnou o irmão. Aí ele apareceu lá para se queixar de solidão. Então é a característica da pessoa. Viram como os ensinamentos do Mestre vão fazer com que você valorize a sua vida, valorize cada vez mais? E o Cristo Consolador prometido por Jesus na forma do Espiritismo. O Espiritismo é uma promessa do Cristo que cumpre as características de uma revelação. A revelação tem seu compromisso com a verdade, tem um caráter universalista. E o principal, uma revelação nunca altera uma revelação anterior, mas acrescenta mais informações para se adaptar à época que o homem está vivendo. Então, a doutrina espírita, que nos proporciona a fé raciocinada, que nos proporciona a fé movida pela razão, justificará todos os movimentos em nosso interior no sentido da evolução. Por exemplo, nos explicará por que você deve perdoar. A pessoa pode dizer assim: olha, só essa pessoa andar ali, eu ando aqui, pronto, acabou, não preciso perdoar não. Certo? Agora, o que a doutrina espírita nos explica? Aquela pessoa que você não perdoou ou prejudicou, amanhã ela reencarna no seu seio familiar, vai ser seu filho, vai ser seu cônjuge, etc e tal, não é? Até que surja, a espiritualidade que faz isso, não é? Até que surja naquela convivência um sentimento de amor, porque a família é um mini laboratório onde os espíritos estão trocando experiências entre si. A família é muito importante do ponto de vista evolutivo, muito importante mesmo. Então a doutrina espírita nos explica por que perdoar. Inevitavelmente você vai ter que perdoar. Antecipe a sua paz, antecipe a sua paz, perdoe já. Não fique escravizado no sentimento de mágoa e de melindre. Perdoar não é andar de braços dados com o equívoco do outro. Perdoar é simplesmente perdoar. É dar uma nota de amor, de fraternidade, porque o fato de você perdoar não modificará o outro, a não ser que o outro queira. Não é? E muita gente fala que o amor, ele é um amor para quem nos ama. Jesus falou a respeito disso. Qual o mérito de nós amarmos quem nos ama? Nós temos que dar amor, que é diferente desse amor que a terra dá a todas as pessoas. É amar a vida do outro, entender que ele também está no mesmo processo evolutivo. E a doutrina espírita nos proporciona essa visão mais ampla da nossa finalidade espiritual.
Tem gente que fala assim: para eu amar ao próximo, amar a Deus, primeiro eu tenho que amar a mim mesmo. Só que tem gente que se ama demais, né? Além da conta, não é? O que é muito errado. Então, amar é amar, é simplesmente isso. Tudo com amor sai bem feito. Sem amor nada é possível. Tudo é efêmero, tudo é passageiro. Então vamos entender esta importante lição dos ensinamentos de Jesus, do atendimento espiritual que Jesus proporciona à terra. Nós estamos tutelados de um espírito extremamente superior a todos nós. De certa forma, nós todos pertencemos a Ele, somos suas ovelhas, conforme Ele mesmo disse. Ele é a pessoa mais forte que todos nós juntos. Então nós precisamos compreender isso. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando a Terra foi formada, Ele já era um espírito co-criador do universo. E nós estamos aqui conscientes na Terra, mais ou menos há 250 mil anos. Olha a diferença. Mas Ele está muito próximo de nós. Façam aquela experiência que eu citei. Vão sentir a força real de Jesus. Que eu gostaria então de encerrar. Eu já faço a prece de encerramento agora? Pode? Vamos fazer uma prece. Vamos elevar o pensamento. Vamos pensar em Jesus. Agradecer a Deus, nosso Pai, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, justiça perfeita, amor infinito. A Jesus, nosso amado Mestre, o caminho, a verdade e a vida, o governador de nosso planeta, e aos amigos espirituais que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, nós agradecemos. Agradecemos por tudo que temos, mas também pelas provas educativas, pelas expiações regeneradoras, também pelos momentos felizes que nos soerguem das quedas da caminhada, dadas pela misericórdia do Criador. Que esta prece irradie a todos os que necessitam, dando-lhes paz, amor, resignação e perseverança. Pedimos perdão a Jesus por nossas imperfeições, por nossos equívocos, nossas falhas e inconstâncias. Dá-nos forças renovadas para caminharmos contigo, amado e excelso amigo, no sustento da paz e na evolução de nosso espírito. Possamos compreender que por detrás de cada vicissitude educativa existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. Sê conosco, Senhor, auxilia-nos a caminharmos junto a Ti. Gostaria de lembrar de Maria Dolores, é uma bela poesia que tem muito a ver com o tema que falamos hoje. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão em desalinho pelas feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te fortaleça a cada momento para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vive para a dor de cada dia. Deus te abençoe, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor
transforma a sombra em luz. E o perdão, onde ampara e nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Que assim seja. Muita paz a todos.